Bom, vamos lá. O vídeo depois vai ficar gravado. Se você quiser compartilhar com outras pessoas depois, eu vou depois pegar esse vídeo do YouTube, do Facebook e colocar no YouTube também. Então, se você quiser depois compartilhar o link ou assistir o vídeo, tua aula toda, você vai poder fazer isso também. Eu queria meditar hoje sobre algo extremamente importante, eu acho que é fundamental para a nossa vida cristã. E tem a ver com uma palavrinha que a gente usa na teologia chamada escatologia. Em uma das nossas devocionais desta semana, o texto que eu li foi o texto de 2 Coríntios capítulo 4, de 16 a 18. Eu quero começar lendo esse texto, 2 Coríntios 4, de 16 a 18. E nesse texto, Paulo ele escreve o seguinte, e esse foi o texto de uma das devocionais que eu compartilhei essa semana. Paulo escreve assim, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está colocando aqui algo muito importante e que muitas vezes é difícil da gente assimilar. Porque nós passamos por tantos problemas nessa vida, nós passamos por tantos momentos de dor, de angústias, vivemos numa vida de incerteza e aí Paulo no versículo 17 de 2 Coríntios 4 diz assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ele chama as nossas aflições e as nossas tribulações nessa vida de leves e momentâneas. Lá na devocional dessa semana, eu falei sobre isso, né? Se a gente olhar para a própria vida de Paulo ele sofreu com certeza muito mais do que todos nós juntos. E ele conta isso em algumas cartas. Paulo ele foi preso, Paulo ele foi açoitado, Paulo ele enfrentou naufrágio, Paulo ele apanhou, Paulo ele passou fome, passou nudez, passou frio. Ele enfrentou dores terríveis na vida. A vida toda dele foi uma vida de sofrimento, de angústia, de incertezas com relação ao futuro. Mas ainda assim, quando ele escreve essa carta, ele diz, olha, as nossas tribulações são leves e momentâneas. Como assim Paulo, que sofreu mais do que todos nós, chama a tribulação dele de leve e de momentânea? Às vezes você está passando por algum período assim, e aí você lê esse texto e diz, parece que Paulo está fora da realidade. As minhas aflições não parecem ser leves. As minhas angústias não parecem ser momentâneas. Pelo contrário, já faz tanto tempo que eu estou vivendo assim que parece que nunca vai passar. E por que Paulo ele diz isso então? Por que Paulo ele fala que as nossas tribulações nessa vida são leves e momentâneas? A gente precisa entender, e aí que entra a questão da escatologia que a gente vai começar a estudar hoje, a partir de qual lente Paulo está olhando para as suas tribulações? Com qual perspectiva Paulo está olhando e ele está encarando as tribulações da vida? E essa é uma pergunta para a gente também. Com qual lente eu estou enxergando as angústias da vida? A partir de qual perspectiva eu estou encarando essa pandemia, por exemplo, a questão do coronavírus?
Se a gente olhar simplesmente de uma perspectiva humana, terrena, imediatista, que a gente quer que as coisas se resolvam aqui, agora, no tempo que eu quero, a gente vai chegar à conclusão de que é pesado demais e parece que não passa. Está demorando demais para Deus fazer alguma coisa. Parece que eu não vou suportar essa angústia. Então, porque a gente tem essa é uma característica nossa. A gente é muito imediatista. A gente quer as coisas agora e do jeito que a gente quer. Se não for agora e se não for do jeito que eu quero, não tá bom, não serve. E então esse é um modo de encarar as coisas. A gente quer as coisas muito aqui, a nossa visão é a curto prazo. E aí quando a gente tem essa perspectiva a curto prazo, parece que tudo é pesado demais, parece que tudo é difícil demais e parece que nunca vai passar. Parece que as coisas não passam. Mas se a gente olhar da perspectiva de Paulo, embora seja difícil, a gente consegue dizer como Paulo, as nossas tribulações aqui são leves e momentâneas. Por quê? Porque a perspectiva de Paulo é uma perspectiva a longo prazo e não a curto prazo. Paulo ele tem os olhos na eternidade, ele tem os olhos na vida por vir, naquele dia em que Cristo ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então a visão de Paulo está para além desta vida. Ele está olhando para a vida eterna, é uma perspectiva futura. E é isso que eu falei na devocional dessa semana com relação a esse texto, que a gente precisa viver o hoje escatologicamente, com uma perspectiva escatológica. Em Coríntios, Paulo ele também vai dizer isso, olha, se a nossa esperança se resume a esta vida, ao aqui e agora, se a nossa esperança for simplesmente no curto prazo, Paulo diz assim, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa visão precisa ser a longo prazo, para além dessa vida. A gente precisa encarar a realidade presente com os olhos na eternidade. E é por isso que Paulo diz, olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O que ele está dizendo é, não dá nem para comparar as aflições que a gente passa aqui e agora com a glória que vai ser revelada lá na frente, na eternidade. É algo que nem se compara, está fora de medida. Porque ele diz no verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Os meus olhos não estão presos ao aqui e ao agora, no que eu estou vendo. Os meus olhos estão presos naquilo que se não veem. Porque ele diz assim, os que se veem são temporais. Isso aqui passa. Essa vida passa. As dores passam. O sofrimento passa. A pandemia passa. Tudo nessa vida é passageiro. E aí ele diz assim, as que se não veem são eternas. O céu, a realidade espiritual, a eternidade com Cristo, aquilo que a gente ainda não consegue ver com os olhos físicos. Paulo está dizendo, estas coisas são eternas. São nessas coisas que a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança devem estar focadas. Então é nesse sentido que eu disse que a gente precisa aprender a viver escatologicamente. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje e na próxima semana, ok? Basicamente, escatologia significa doutrina das últimas coisas. Logia vem de logos, a palavra ou o estudo, e escatos, que significa as últimas coisas. Então, escatologia tem a ver com aquilo que nós ainda não vemos com os olhos físicos. Tem a ver com as últimas coisas. Tá? Então, viver escatologicamente é isso. É viver o presente, o hoje, aproveitar o presente, mas ter a mente e os olhos na eternidade. Nunca perder de vista que Cristo ele vai cumprir aquilo que ele começou. E existe algo para além desta vida.
Existe uma glória muito maior a ser revelada que vai para além do aqui e agora, da nossa visão imediatista. Ok? Então esse é o ponto. Eu quero começar a aula de hoje com 3 citações para mostrar a importância da escatologia, e depois a gente vai olhar para a perspectiva escatológica que já existia no Antigo Testamento e também, em segundo lugar, para a perspectiva escatológica do Novo Testamento. Tá? Então, basicamente a aula de hoje vai ser isso. Tá? Eu vou começar com 3 citações. A gente vai ver a perspectiva escatológica do Antigo Testamento, a perspectiva escatológica do Novo Testamento, e aí a gente traz uma aplicação, um resumo para nós hoje. E aí na semana que vem a gente continua falando sobre esse tema, ok? Tem um livro, então eu queria começar com uma citação de um cara chamado Moltmann, e ele escreve um livro chamado Teologia da Esperança. E uma primeira citação, uma das coisas que ele diz lá na Teologia da Esperança é o seguinte, ele fala assim, que o cristianismo, ele é visceralmente escatológico, e não apenas um apêndice. O que ele está dizendo é o seguinte, escatologia não é simplesmente um apêndice que você encontra no final do livro da Bíblia. Sabe aquele, quando você lê um livro, tem os apêndices no final, que não tem nada a ver com o livro, ou tem algumas informações do livro, mas é uma outra coisa, é só uma informação extra que o autor quis colocar lá. Ele está dizendo, olha, a escatologia não é isso. Tá? Escatologia não é um apêndice, não é algo que você encontra só nas últimas páginas da Bíblia. Todo o cristianismo, toda a escritura, ela é escatológica. E aí ele diz o seguinte, que o presente, ele deve ser analisado tendo em vista o futuro. O presente deve ser analisado tendo em vista o futuro. É isso que Paulo nos ensina a fazer nos textos que eu citei no começo. E é isso que o Moltmann está dizendo aqui. Todo o cristianismo, ele é escatológico. A nossa fé cristã é uma fé escatológica. Não tem como fugir disso. Tá? Ainda uma citação do Moltmann, ele diz assim, do começo ao fim, e não apenas na introdução, o cristianismo, ele é escatologia, ele é esperança, olhar e andar para frente. E por causa disso, também é transformar o presente. O escatológico não é um dos elementos da cristandade, mas é o agente da fé cristã em si. É a chave a qual tudo está ajustado. Por isso, escatologia não pode realmente ser apenas uma parte da doutrina. Escatologia não é simplesmente uma das doutrinas, ou uma parte da doutrina cristã. Antes, a perspectiva escatológica é característica de toda a proclamação cristã, de cada existência cristã e de toda a igreja. Então esse é o ponto que eu gostaria que a gente entendesse hoje. Escatologia não é simplesmente uma das doutrinas que a gente estuda na teologia. Toda a fé cristã, ela é escatológica. Escatologia permeia o todo da Escritura, tá? E o todo da proclamação cristã. Lembra de Paulo, se a nossa esperança se resume ao aqui e agora, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque existe algo para além desta vida. E essa é a nossa perspectiva escatológica. Ok? Uma outra última citação de um outro autor, que ele diz o seguinte: no coração da mensagem do Antigo Testamento está a expectativa do reino de Deus, e em Jesus de Nazaré está o cumprimento inicial dessa expectativa. Isso subjaz a mensagem do Novo Testamento. O verdadeiro cerne de ambos, Antigo e Novo Testamentos, é, portanto, a perspectiva escatológica. Então, o cerne do Antigo e do Novo Testamento é a escatologia, é a perspectiva escatológica. No Antigo Testamento, a gente tem a expectativa,
no Messias, a expectativa do reino de Deus. E aí quando Jesus vem no Novo Testamento, nós temos o cumprimento inicial dessa expectativa. Por que inicial? Porque a gente vai ver, quando a gente estiver trabalhando o Novo Testamento, que a partir da vinda de Jesus, essa expectativa escatológica ela se divide agora em duas partes. É algo que Cristo já começou, ele já iniciou, né, o reino de Deus, né, já chegou, uma parte dessa expectativa já foi cumprida, mas existe ainda uma outra parte, uma segunda parte dessa perspectiva escatológica que ainda não foi cumprida e que vai ser cumprida quando ele voltar pela segunda vez. Então, resumidamente é isso. No Novo Testamento, Cristo ele cumpre essa expectativa escatológica em duas etapas. Uma na primeira vinda e a segunda etapa, a finalização, né, a realização de tudo na sua segunda vinda. Que nós não sabemos ainda quando vai acontecer, tá? Mas sabemos que vai acontecer. Bom, então essas três citações nos mostram que o cerne da Escritura é a perspectiva escatológica. A escatologia, ela é o cerne da proclamação cristã, da fé. A nossa fé, ela deve ser escatológica. Nós vivemos o hoje e nós analisamos o hoje e nós interpretamos o hoje e nós respondemos às demandas de hoje, mas com os olhos na eternidade. Nós vivemos aqui à luz da eternidade, à luz daquilo que Cristo ainda vai realizar. Ok? Então esse é um primeiro ponto para a gente começar a conversar sobre isso. Tá? O meu objetivo com essas aulas é ajudar a cada um a viver, né, na prática, como Paulo viveu aqui, né, e ele expressa em 2 Coríntios 4, a olhar para as nossas tribulações como leves e momentâneas, a partir, por mais difíceis que elas sejam hoje, né, mas olhar para elas a partir de uma perspectiva escatológica. Né, e aí ter essa interpretação correta da história e da vida. A glória que vai ser revelada não se compara. As nossas tribulações de hoje são passageiras. Aquilo que se não vê é eterno. Tá? Essa é a perspectiva. Bom, vamos lá, vamos continuar então. Primeiro ponto agora da nossa aula tem a ver com o Antigo Testamento. A gente vai olhar para alguns exemplos para ver como que essa perspectiva escatológica ela funcionava já no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele traz uma perspectiva escatológica. Tem um autor chamado George Ladd e em um dos seus livros ele escreve assim: a esperança de Israel pelo reino de Deus é uma esperança escatológica. Então ele está mostrando que a esperança de Israel no Antigo Testamento é uma esperança escatológica. E essa escatologia é consequência inevitável da visão que Israel tem de Deus. Então, a partir da visão que eles tinham de Deus, eles vivem com uma esperança pelo reino de Deus, uma esperança escatológica, tá? A gente tem alguns exemplos no Antigo Testamento que nos mostram essa perspectiva escatológica. Eu vou dar alguns exemplos apenas. O primeiro exemplo tem a ver com Gênesis 3,15. Depois que Adão e Eva eles caem em pecado, eles desobedecem a Deus, Deus ele desce e eles têm que prestar contas a Deus do pecado que eles cometeram. Então Deus se dirige a Adão, ele se dirige a Eva, ele se dirige à serpente. Só que em Gênesis 3,15, nós lemos essas palavras que Deus diz para a serpente, que é Satanás. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é o que a gente chama de proto-evangelho. É a primeira menção do evangelho na Bíblia. Gênesis 3,15, nós já vemos um anúncio com relação a alguém que viria para pisar a cabeça da serpente. Ele seria ferido,
mas ele venceria a serpente. Aqui, Deus ele já está apontando para a obra de Jesus Cristo, para a obra de salvação. Ele está dizendo, olha, vai vir um descendente da mulher, uma semente da mulher. Jesus é aquele que veio, nasceu de Maria, né, da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. E ele veio para ferir, para pisar na cabeça da serpente. E aí Deus diz assim, que tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus foi ferido na cruz. Né? Jesus foi moído, foi esmagado na cruz. Mas ele pisou a cabeça da serpente. Ele venceu a obra de Satanás. Então Jesus, ele foi anunciado logo aqui em Gênesis 3:15. Toda a história da salvação a partir daqui, toda a história da Bíblia é um desdobramento dessa promessa mãe que a gente tem aqui. Tá? Gênesis 3:15, a gente tem uma promessa que o descendente da mulher, ele vem para derrotar as obras de Satanás. Já está apontando para o Messias, para Cristo. Então, todo desenrolar da Bíblia, do Antigo Testamento, é um desdobramento dessa promessa. Tá? A partir desse ponto aqui de Gênesis 3:15, todo o Antigo Testamento olha para frente, aponta para frente, aguarda o Redentor prometido. Todo o Antigo Testamento agora está aguardando e ele está apontando para esse descendente que foi prometido em Gênesis 3:15. Então, aqui a gente vê uma perspectiva escatológica. Todo o Antigo Testamento aponta para frente. Olha para frente, para o Messias, para a semente da mulher, para o descendente da mulher que viria, que foi prometido aqui e que viria para destruir as obras de Satanás. Então isso aqui a gente tem uma perspectiva escatológica. Tá? E vários outros exemplos no Antigo Testamento que nos apontam para a vinda desse Messias, desse descendente. Então, por exemplo, Gênesis 3:15, a gente vê a menção do descendente da mulher. Lá em Gênesis 22:18, deixa eu só abrir aqui. Gênesis 22:18, a gente lê assim o seguinte. Ele está falando da descendência de Abraão, né? Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Aqui a gente vê então essa promessa, né, do descendente de Abraão, da linhagem de Abraão. Lá em Gênesis 49:10 a gente vê também a questão o descendente da tribo de Judá. Gênesis 49:10, deixa eu só abrir aqui. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, uma perspectiva escatológica, essa promessa de que o cetro, né, o reino, ele não se apartará de Judá. Segundo Samuel 7, a gente tem também essa questão do descendente de Davi, o reinado de Davi que não terá fim. Então, perceba que todo o Antigo Testamento é um desenrolar, um desdobramento disso. Eles estão aguardando e Deus ele vai relembrando dessa promessa de que alguém virá lá na frente para destruir as obras de Satanás, para libertar o povo de Israel. Tá? 2 Samuel 7, versículos 12 e 13, diz assim: Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, falando de Davi, né? Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então, de novo, essa perspectiva escatológica. Tá? Todo o Antigo Testamento ele está
apontando para esse Messias, para Jesus Cristo, para a obra de Cristo. Isso é uma perspectiva escatológica. A fé dos cristãos do Antigo Testamento, a fé do povo de Deus no Antigo Testamento, ela olha para frente. Ela aguarda com esperança, com expectativa a vinda do reino, a vinda de Jesus Cristo. Então, todo o Antigo Testamento é um desdobramento daquela promessa de Gênesis 3:15. Agora, no Antigo Testamento a gente vê, é claro que eles não tinham ainda uma visão clara e nítida de quem seria, quando isso aconteceria, como ele seria, né? Eles não têm todos os detalhes do Messias, dessa promessa de Gênesis. Eles têm uma promessa, Gênesis 3:15, né? E eles aguardam com expectativa. E Deus ele vai mostrando e lembrando dessa promessa no decorrer do Antigo Testamento. Mas lembra que a revelação de Deus é uma revelação progressiva. No Antigo Testamento, muitas coisas ainda não estão muito claras, né? Eles não têm todos os detalhes. O lugar em que aconteceria, onde, como, quando, né? São questões que eles não tinham ainda muito claras, mas eles tinham uma promessa e eles se agarravam a essa promessa de que um descendente viria para libertar o povo. Essa é a perspectiva escatológica. Agora, o Antigo Testamento afirma que, nos mostra, né, que eles esperavam esse Messias de várias formas. Então, por exemplo, Deuteronômio 18:15 diz o seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então, por exemplo, eles tinham essa ideia de que um redentor ele viria como um profeta. É um profeta que viria para cumprir aquilo que Deus tinha falado, para libertar o povo. Então eles esperavam esse redentor como um profeta. Salmo 110, né, temos a imagem do sacerdote. Eles esperavam um redentor vindo como um sacerdote, que viria para reconciliar o povo com Deus, né, para realizar as obras de um sacerdote. Zacarias 9 fala de um rei, né? Eles aguardavam um redentor que viria como o rei, como aquele que viria talvez montado em um cavalo para liderar os exércitos e para vencer as batalhas do povo. Então existe toda essa expectativa de que um redentor viria, talvez como um profeta, talvez como um sacerdote, talvez como um rei, né? No Novo Testamento a gente vê que Cristo ele cumpre todos esses três ofícios, né? Cristo de verdade ele vem como profeta, como sacerdote, como rei. Ele é o ungido de Deus, né, que veio para cumprir todos esses ofícios que existiam lá no Antigo Testamento, profeta, sacerdote e rei. Isaías 53 nos falam de um redentor que viria como o servo sofredor. Então a gente já tem em Isaías essa imagem de alguém que vem para sofrer, que vem para ser esmagado como uma ovelha levada para o matadouro. Daniel capítulo 7 fala do Filho do Homem, né? Então, perceba que nós temos várias imagens no Antigo Testamento, todas elas apontando para uma única realidade, o Redentor vindouro. Tá? Então, essa era uma expectativa no Antigo Testamento. Eles aguardavam um Redentor, como profeta, como sacerdote, como rei, como servo sofredor, como Filho do Homem. Mas eles aguardavam. Tá? Tem um livro do Anthony Huckman chamado A Bíblia e o Futuro, e ele diz assim: em resumo, podemos dizer que o crente do Antigo Testamento
aguardavam um redentor. De maneiras diversas e pelo sentido de várias figuras. A gente viu profeta, sacerdote, rei, servo sofredor, filho do homem. Então, de maneiras diversas e pelo sentido de várias figuras. Que deveria vir em algum tempo futuro, nos últimos dias, para usar uma linguagem comum do Antigo Testamento, para redimir o seu povo e para ser luz para os gentios. Então, de maneira bem resumida, é isso, tá? Os crentes no Antigo Testamento, eles aguardavam um redentor. A fé dos nossos irmãos do Antigo Testamento era uma fé escatológica. Eles viviam nessa perspectiva escatológica. Eles olhavam para frente. Eles aguardavam o cumprimento daquela promessa que foi feita em Gênesis 3,15. O descendente da mulher que viria para pisar a cabeça da serpente. Tá? Eles ainda não tinham todos os detalhes. As coisas ainda não estavam muito claras. Mas eles tinham essa promessa. Talvez ele venha como um profeta, como um sacerdote, como um rei, como um servo sofredor, como o filho do homem. Nós temos todas essas figuras no Antigo Testamento, mas todas elas apontam para uma mesma realidade. Nos últimos dias, em algum tempo futuro, o Redentor ele virá. E é com base nessa promessa que eles viviam a vida deles, lá no Antigo Testamento. Tá? Esse é um exemplo dessa perspectiva escatológica do Antigo Testamento, essa questão do reino, do Redentor vindouro. Um segundo exemplo que a gente tem no Antigo Testamento tem a ver com o reino de Deus. Deus como o rei. No Antigo Testamento a gente não tem o termo reino de Deus, você não encontra essa expressão, o reino de Deus, no Antigo Testamento. Essa é uma expressão do Novo Testamento. Só que no Antigo Testamento nós já temos esse pensamento, essa compreensão de que Deus ele é rei. Deus ele é rei e ele está presente entre nós. Essa é uma ideia principalmente presente nos Salmos e nos Profetas. Tá? Quer ver um exemplo? Salmo 84, nós lemos o seguinte, versículo 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolheste seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então essa ideia de Deus como o Rei. Né? Deus, ele frequentemente ele é denominado como Rei. Ele é o Rei de Israel, é o Senhor dos exércitos, ele é o Rei de toda a terra, Salmo 29. Salmo 96, Salmo 97, todos esses salmos, Isaías 6, Jeremias 46, falando que Deus é o rei de toda a terra. Tá? E aí a gente tem um texto importante também em Daniel 2. Daniel capítulo 2, verso 44, diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumará todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel ele está apontando aqui para um reino que vai ser levantado pelo próprio Deus do céu e que esse reino ele vai consumir, ele é maior do que todos os outros reinos da terra. E esse reino ele vai permanecer para sempre. Todos os outros reinos da terra vão passar, todos os outros reinos da terra vão ser destruídos, mas Daniel 2,44 diz que o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Tá? Então essa ideia de que vai haver um reino que não será destruído. Deus é o rei do seu povo, Deus é o rei de toda a terra. Tá? Então, eles aguardavam um dia quando o reinado de Deus ele seria plenamente concretizado entre os homens.
não somente em Israel, mas no mundo todo, né? Então, Daniel ele é um daqueles que desenvolve mais essa ideia desse reino vindouro. Então, não apenas eles aguardavam um redentor vindouro, como a gente viu no primeiro exemplo, mas eles também aguardavam um reino vindouro. O reino que Deus um dia vai levantar, que não pode ser destruído e que vai destruir, que vai quebrar todos os outros reinos em pedaços. Esse reino de Deus ele vai permanecer para sempre. E aí lá em Daniel 7, a gente vê essa imagem, aquele como um filho do homem, que é dado domínio eterno e um reino que não será... Então, esse reino eterno que Daniel 2 fala, lá em Daniel 7 está dizendo, esse reino eterno vai ser dado a esse filho do homem. Então Daniel, ele tá falando aqui não apenas da vinda de um reino futuro, mas ele está conciliando aqui esse reino futuro com o Redentor, que ele descreve como filho do homem. Esse reino futuro que não será jamais destruído, ele está intimamente ligado ao filho do homem, ao rei, ao Redentor. Então essa é um outro exemplo que mostra a perspectiva escatológica no Antigo Testamento. Então eles aguardavam o Redentor vindouro, eles aguardavam um reino vindouro, o reino de Deus, né? Um terceiro exemplo que mostra a perspectiva escatológica de Israel, a restauração de Israel. Tá? Vários profetas no Antigo Testamento pregam essa futura restauração de Israel do seu cativeiro. Jeremias 23:3, Isaías capítulo 11. Tá? Tanto Ezequiel quanto Isaías também falam dessa restauração de Israel. Lembra que o reino, né, o reino de Israel, o reino de Judá, eles foram divididos, eles caíram em pecado, na desobediência, caíram na idolatria, caíram na apostasia, e aí os profetas foram levantados por causa da desobediência do povo. O povo de ambos os reinos, Israel e Judá, seriam levados para o cativeiro por nações cruéis, né? Eles ficariam ali exilados, viveriam como estrangeiros, ficariam dispersos na terra. Mas em meio a todas essas predições sombrias, por causa do pecado da nação de Israel, existem profecias de libertação. O povo vai ser, esse povo que foi quebrado por causa do pecado, esse povo que foi exilado por causa da sua desobediência, ele vai ser restaurado, vai haver restauração. Vários profetas pregam a futura restauração de Israel do cativeiro. De novo, aquele autor George Ladd, ele diz o seguinte, ele fala assim, que os profetas do Antigo Testamento preveem a restauração, mas somente de um povo que tenha sido purificado e justificado. Sua mensagem, tanto de tribulação como de prosperidade, é endereçada a Israel, para que o povo possa ser advertido sobre sua pecaminosidade e se converta a Deus. A escatologia, ela é, de uma certa forma, ética e religiosamente condicionada. Talvez, ele fala assim, o resultado mais significante da preocupação ética dos profetas é sua convicção de que não será Israel como tal que entrará como remanescente crente purificado. Então esse é um ponto importante. A escatologia, ela também está relacionada à ética do povo de Deus, à forma como nós vivemos. Os profetas, eles já entendiam, e isso Paulo afirma lá na frente depois, né? Não é porque você nasceu judeu que você é um judeu de verdade, que você é salvo. Você precisa ser salvo no coração, você precisa ser regenerado pelo Espírito Santo. E esse é um ponto que George Ladd está falando aqui. Os profetas, talvez, eles sabiam disso. Não é porque você pertence a Israel que você vai entrar como um remanescente crente e purificado. A mensagem de paz e de restauração é endereçada a um povo para que ele se converta da sua pecaminosidade.
para Deus, para que eles sejam restaurados, para que eles sejam purificados, para que eles sejam justificados. Então essa era uma outra esperança que eles tinham, a restauração. A restauração de toda aquela tribulação, de todo aquele caos que eles viviam naquele tempo. O Redentor vindouro, o reino vindouro, a restauração de Israel, são figuras que nós temos no Antigo Testamento que mostram a perspectiva escatológica deles. Um outro exemplo tem a ver com o derramamento do Espírito que eles aguardavam, que foi profetizado por Joel. Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, esse derramamento do Espírito foi outro evento escatológico no horizonte futuro, que os crentes ali no Antigo Testamento olhavam com antecipação, eles aguardavam ansiosos por esse derramar do Espírito. Então, um outro exemplo dessa perspectiva escatológica. E um último exemplo tem a ver com o dia do Senhor. É uma expressão que a gente encontra também no Antigo Testamento. Muito frequentemente, essa expressão, o dia do Senhor, ela é usada pelos profetas para retratar um dia final, um dia escatológico, o dia da visitação do Senhor. Então, por exemplo, Isaías 2, 12 a 17, Sofonias 1, 14 e 15, Joel 2, 32, Malaquias, todos eles falam do dia do Senhor, apontando para um dia escatológico. Tá? Então esse é um outro exemplo que nós temos para mostrar como eles viviam com essa perspectiva. Né? Eles olhavam para frente. Em todos esses exemplos, nós vemos o povo de Deus olhando para frente. A vida que eles viviam, a fé que eles tinham em Cristo, na promessa, né, da vinda de Cristo. Então a gente vê que escatologia não era algo que dá para ser negligenciado. Não era simplesmente algo, vai acontecer só lá na frente, a gente não precisa se preocupar com isso. Não, toda a vida do povo de Deus foi uma vida escatológica. Eles viveram no Antigo Testamento, eles viveram a vida à luz dessas promessas. Todo o Antigo Testamento é um desdobramento da promessa de Gênesis 3,15. Da vinda da semente, da mulher, do descendente. Todo o Antigo Testamento, nós vemos Deus preparando o cenário para a vinda de Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento todo é um evento escatológico. Ele olha para frente. Deus ele está preparando o cenário para o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Tá? Em todos esses exemplos. Então, desde o início, isso é algo que precisa ficar claro na nossa mente. Desde o início, já havia uma expectativa por um Redentor vindouro que haveria de ferir ou esmagar a cabeça da serpente. Tá? Com o passar do tempo, houve um enriquecimento progressivo dessa esperança escatológica. A revelação de Deus ela é progressiva. As coisas vão se tornando cada vez mais claras aos poucos. Tá? Então a gente vê essas várias figuras aí no Antigo Testamento nos mostrando isso, nos apontando para essa esperança que eles tinham. Tá? É claro que, como eu já falei, o crente do Antigo Testamento não tinha naturalmente essa ideia clara sobre como tudo aconteceria e sobre quando essas expectativas seriam cumpridas. Tá?
Por isso que eles diziam, vai acontecer no dia do Senhor, nos últimos dias, nos dias vindouros, ou naqueles dias, né? São todas expressões do Antigo Testamento. Então eles tinham essa ideia de que esses eventos escatológicos aconteceriam em um tempo futuro, que eles não sabiam ao certo quando seria. Só no Novo Testamento viria a ser revelado aquilo que no Antigo Testamento a gente via apenas sombras. Aquilo que estava um pouco encoberto no Antigo Testamento, no Novo Testamento agora é descoberto. Tá? Aquilo que as pessoas não conseguiam enxergar muito bem no Antigo Testamento, agora se tornam claras no Novo Testamento. E no Novo Testamento, a gente vê que a vinda do Messias, de Jesus Cristo, seria cumprido em 2 estágios. No Antigo Testamento, talvez eles não soubessem disso claramente. Mas agora nós sabemos. O Novo Testamento nos mostra essa realidade. A vinda do Messias, ela vai ser cumprida, ou ela está sendo cumprida em 2 estágios. A sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Tá? Vamos olhar agora um pouco para o Novo Testamento, então. Tem um texto do Novo Testamento que fica muito claro e que explica algumas coisas do Antigo. É um texto de Hebreus capítulo 11. Olha só que interessante. Hebreus capítulo 11, se você ler, é o texto que traz aquela galeria da fé, né? Os heróis da fé. E Hebreus capítulo 11, ele faz uma retrospectiva dos heróis da fé e ele salienta esse ponto escatológico. Então, por exemplo, no versículo 10 de Hebreus 11, ele fala de Abraão e ele escreve o seguinte, que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, o autor de Hebreus, no versículo 10 de Hebreus 11, ele está nos mostrando que Abraão tinha uma fé escatológica. Ele vivia com essa expectativa. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então ele tinha uma fé, uma esperança, não a curto prazo, mas a longo prazo. Depois, Hebreus 11, no versículo 13, ele fala de todos os patriarcas, e ele escreve assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as. Então ele está falando que todos os patriarcas no Antigo Testamento, eles viram a fé, eles viram as promessas pela fé de longe, mas eles não viram o cumprimento. Isso mostra que eles viveram com essa esperança, com essa fé nas promessas de Deus. E aí depois, no final de Hebreus 11, versículos 39 e 40, ele fala sobre todos os santos do Antigo Testamento reunidos. E aí ele escreve o seguinte: ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. De novo, a gente precisa reafirmar isso. A fé do crente do Antigo Testamento era completamente escatológica. Ele aguardava a intervenção de Deus na história, tanto num futuro próximo, como num futuro distante. E essa fé, essa esperança que eles tinham, que concedeu aos santos do Antigo Testamento a coragem necessária para percorrer os caminhos postos perante eles. Por causa dessa esperança que eles tinham nas promessas de Deus, a longo prazo, eles puderam suportar as aflições impostas a eles no curto prazo, na vida em que eles viveram.
É isso que Hebreus 11 está nos dizendo. Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram a concretização da promessa. Mas aí tem um versículo de Hebreus 11 que diz assim, que eles viveram de tal forma que o mundo não era digno deles. Tem uma frase que eu gosto bastante de C.S. Lewis, que ele fala assim, que foi quando os homens deixaram de pensar no mundo vindouro, foi que eles se tornaram tão insignificantes e tão ineficazes nesse mundo aqui. Os cristãos que mais tiveram influência no mundo, nesse mundo terreno, os cristãos que mais fizeram a diferença no mundo foram aqueles cristãos que tinham os seus olhos e a sua fé e a sua esperança no longo prazo, na eternidade, na vida eterna. É isso que Lewis está dizendo. Quando nós deixamos de olhar para essa esperança escatológica, para a vinda de Jesus Cristo, quando nós deixamos de olhar para a eternidade, nós nos tornamos ineficazes nesse mundo. Nós nos tornamos indiferentes nesse mundo. Nós não fazemos a diferença. Tá? Então esse é o ponto e essa é a esperança que a gente precisa ter. Essa é a esperança que a gente encontrou no Antigo Testamento. Essa é a esperança que a gente encontra em Paulo quando ele diz, olha, a nossa tribulação aqui é leve e momentânea quando vista da perspectiva correta. Certo? Vamos olhar um pouquinho agora, a gente já está encerrando, mas para o Novo Testamento. O Novo Testamento traz algo importante para a gente. Tem o autor chamado Oscar Cullmann, e ele vai dizer o seguinte, que, na verdade, o Novo Testamento traz um elemento novo para a gente, que não tinha no Antigo Testamento. Mas ele diz assim, que o elemento novo não é a escatologia, porque como a gente já viu, já existia a escatologia no Antigo Testamento. A fé deles é uma fé, já existia uma perspectiva escatológica. Então a escatologia não é coisa do Novo Testamento. Já existia desde o início. O que tem de novo? Qual que é o elemento novo no Novo Testamento então? É o que a gente chama dessa tensão entre o que já foi cumprido e o que ainda não foi cumprido. É uma tensão entre o presente e o futuro. E Oscar Cullmann ele diz então que toda a teologia do Novo Testamento está marcada por esta tensão. O que nós chamamos de já e ainda não. O que já foi cumprido, decisivo, e o que ainda não foi completado por Cristo. E que vai ser... Então é esse período entre as duas vindas de Jesus Cristo. Algumas coisas já foram cumpridas na primeira vinda de Cristo, quando ele morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. Mas algumas outras coisas ainda não foram cumpridas e só serão cumpridas quando ele voltar na sua segunda vinda para estabelecer para sempre o seu reino. Então, a igreja vive no meio dessa tensão entre o já e o ainda não. O pecado ainda não foi, a presença do pecado ainda não foi destruída de vez. A Bíblia diz que ela vai ser destruída na segunda vinda de Cristo. Então nós vivemos essa tensão, e é esse intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda, entre o já e o ainda não, é o intervalo que a Bíblia chama de os últimos dias. Que Paulo escreve lá para Timóteo, falando, nos últimos dias as pessoas serão assim, o amor se esfriaria e tudo. Os últimos dias é esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda. Então, desde o momento em que Cristo ressuscitou da cruz, da morte, iniciou-se ali o que a Bíblia chama de os últimos dias. Então, os apóstolos que viveram logo após Jesus ali, que deram continuidade ao seu ministério,
já estavam vivendo nesses últimos dias. Os pais da igreja, nos séculos depois, século 4, 5, 6, viviam nos últimos dias. Os reformadores, João Calvino, Martinho Lutero, século 16, todos eles viveram nos últimos dias. Nós, hoje, a igreja de Cristo na terra hoje, nós vivemos nos últimos dias. Porque os últimos dias é esse período entre a primeira vinda e a segunda vinda. Já e ainda não. Aquilo que já foi cumprido e aquilo que ainda não foi cumprido. É nesse meio tempo, é nesse intervalo, essa tensão que nós estamos inseridos. Tá? Então, no Novo Testamento, existe uma escatologia que já foi realizada e existe uma escatologia que ainda não foi realizada. Tá? Eu quero compartilhar dois textos. Um se encontra em Hebreus 9, 28. Vou só abrir aqui rapidamente. Hebreus 9, 28. Diz o seguinte: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então aqui Hebreus 9, 28 é muito claro com relação a esses dois estágios da escatologia, da vinda de Jesus. Ele veio e se ofereceu uma única vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, mas ele aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então aqui a gente tem essa vinda em dois estágios. E um outro texto é o de 1 João 3, 2. 1 João 3, versículo 2, diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. João está dizendo o seguinte, que existe algo a ser manifestado ainda, que não se manifestou. E aí ele fala assim: sabemos que quando ele se manifestar, está falando da segunda vinda de Cristo, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Dois estágios. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos justificados por Deus por meio da obra de Cristo. Cristo já iniciou a obra de salvação. Ele já morreu na cruz. Colossenses diz que na cruz o diabo já foi derrotado, o escrito de dívida que havia contra nós já foi cancelado, nós temos paz com Deus, nós fomos livres da culpa do pecado, tudo isso já foi concretizado. O Espírito foi derramado sobre a igreja, Atos capítulo 1 e 2. Nós já vivemos no poder do Espírito, somos chamados a pregar o Evangelho, só que vai haver uma segunda vinda, um segundo momento, em que ele vai destruir para sempre a presença do pecado, a presença do mal. Não vai mais haver choro, ranger de dente, lágrimas, sofrimento. Tudo isso vai se encerrar quando ele se manifestar a segunda vez. Nós ainda lutamos contra o pecado, nós ainda somos tentados pelo diabo, nós ainda sofremos enfermidades, sofremos dores, nós ainda passamos por pandemias, nós ainda sofremos momentos de angústia, incertezas. Mas Filipenses, Paulo diz: aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Então, essa escatologia do Novo Testamento, lembra que no Antigo Testamento eles olhavam para frente apenas. No Antigo Testamento eles tinham uma promessa. Agora Cristo veio. Então a escatologia do Novo Testamento olha para os dois lados. Nós olhamos para trás, para a vinda de Cristo, porque ele já veio e ele já morreu na cruz, ele já realizou aquela obra na cruz, de uma vez por todas, ele não precisa morrer de novo. Mas ao mesmo tempo a nossa fé, ela olha para frente, a nossa escatologia olha para frente,
para uma consumação final ainda por vir. A nossa fé olha para trás, para a primeira vinda de Cristo, e olha ao mesmo tempo para frente, para a segunda vinda de Cristo. Então toda a nossa teologia, a nossa vida cristã, a nossa fé cristã, ela está marcada por essa tensão entre o já e o ainda não. Entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Toda a igreja, ela é marcada por essa tensão entre o já e o ainda não. Né? A igreja, existe um dinamismo na igreja peregrina. Né? Nós somos estrangeiros nesse mundo. E nós esperamos por essa plenitude escatológica. Essa plenitude da manifestação de Deus em Cristo. Então a comunidade cristã, a igreja cristã hoje, ela vive o hoje, cumprindo a sua missão no poder do Espírito, pregando o Evangelho, mas ela espera, ela aguarda pela manifestação de Cristo, que vai voltar pela segunda vez. Ok? Por isso que nós não nos acomodamos como igreja. A nossa esperança não permite comodismo. A esperança cristã não permite uma vida tranquila e uma vida irresponsável nessa terra. Tá? Muito pelo contrário, a nossa esperança pressupõe um dinamismo e uma constante renovação da nossa fé e da nossa esperança. A nossa esperança exige luta. Nós lutamos contra o mal, nós lutamos contra a injustiça, nós lutamos contra o pecado, né? Nós lutamos contra tudo o que constitui um empecilho para a realização da nossa missão. Tá? Então é uma luta, é uma vigilância contínua. Nós precisamos vigiar o tempo todo. Tá? Porque nós estamos imersos nessa tensão escatológica entre o já e o ainda não. Ok? Tem um outro autor chamado Berkouwer, e eu estou terminando aqui com ele. Ele diz assim: escatologia verdadeira, portanto, ocupa-se sempre com a expectação do Cristo, que já foi revelado e que aparecerá a segunda vez, para salvar aqueles que estão ansiosamente esperando por ele. Então a nossa escatologia, a nossa fé, a nossa esperança é centrada nisso, em Cristo. O Cristo que já foi revelado uma vez, que já morreu na cruz e que já iniciou a obra de salvação, mas o Cristo que vai voltar para completar aquilo que ele começou. E é por isso que eu vou viver essa vida. Eu não posso me acomodar, eu não posso Romanos 12, né? Me amoldar aos padrões desse mundo, mas eu preciso me renovar a minha mente pela transformação da mente, para que eu possa lutar, militar nessa vida, aguardando a consumação final, aguardando aquele grande dia em que Cristo vai voltar. Tá? Então, resumindo aqui tudo que eu falei hoje, a natureza da escatologia do Novo Testamento pode ser resumida em 3 observações. Primeiro, o grande evento escatológico do Antigo Testamento já aconteceu, que foi a vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda e a morte na cruz, em que ele pisou a cabeça da serpente. Gálatas, Paulo fala isso, que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho. Então, o grande evento escatológico do Antigo Testamento já aconteceu. Segunda observação, aquilo que para os escritores do Antigo Testamento representava um movimento, essa espera, essa expectativa, agora no Novo Testamento é visto como envolvendo 2 estágios. A era presente e a era futura. O já e o ainda não. A primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E a terceira observação, a relação entre esses 2 estágios, a primeira vinda e a segunda vinda, é que as bênçãos da era presente são o penhor, são a garantia das bênçãos maiores do porvir. Hebreus 9 fala sobre isso, Tito capítulo 2 também fala sobre isso. As bênçãos que Deus nos concede hoje
são a garantia das bênçãos muito maiores e muito mais gloriosas que há de vir quando Cristo retornar pela segunda vez. Tá? Foi isso que o anjo destacou. Lembra quando os discípulos foram ver se Jesus tinha ressuscitado? E lá em Atos... quando Jesus ele ressuscita e ele vai subir, e ele está subindo aos céus, né, na ascensão de Cristo. E os discípulos ficam olhando para Jesus, vendo ele subir aos céus. E aí o anjo lá em Atos 1:11 diz assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que entre vós subiu aos céus, assim virá do modo como o viste subir. Então aquele que começou a obra, ele vai voltar para completar. Já e o ainda não. A nossa escatologia, a nossa fé se encontra nessa tensão, né, entre aquilo que já foi cumprido e aquilo que ainda será cumprido. Ok? Então, a gente precisa ter uma visão equilibrada, uma compreensão equilibrada da nossa escatologia. Tá? Nós somos chamados para viver o já, o hoje, com vistas ao ainda não. Nós somos chamados para viver, para nos engajarmos nesse mundo, nessa vida, no nosso trabalho, na nossa família, os nossos negócios, na igreja. Então nós nos engajamos naquilo que nós vemos no já, mas nós fazemos tudo isso à luz do ainda não. Os nossos olhos estão lá na frente, naquilo que Cristo vai completar. Tá? A gente precisa ter uma visão, uma compreensão equilibrada das coisas. E uma compreensão equilibrada é importante, porque uma compreensão equilibrada do já e do ainda não nos deixa ser nem pessimistas demais e nem otimistas demais quanto a esse mundo aqui. Ok? Tá? Nós nos engajamos nesse mundo, nós vivemos nesse mundo, nós lutamos contra a injustiça, contra a corrupção, buscamos ao máximo fazer tudo que está ao nosso alcance para diminuir os efeitos do pecado nesse mundo, tá? Mas isso não significa que a gente tem uma postura de transformação, que é uma palavra otimista demais. Nós não fomos chamados para transformar o mundo. Tá? A nossa atitude é muito mais de reforma. Né? Nós participamos daquilo que Deus está fazendo no mundo. Mas a gente precisa entender que algumas coisas, a transformação completa da sociedade, só vai acontecer no segundo estágio, no ainda não. Ainda não aconteceu. Tá? E não está ao nosso alcance, não está nas nossas mãos fazer isso acontecer. Ok? Mas isso também nos impede de ter uma visão pessimista demais. Pessimista demais é aquele que acha que tudo só vai acontecer lá na frente. Não tem nada para fazer aqui. Essa é a visão que os monges tinham. Né? Eu preciso me retirar desse mundo, porque esse mundo não tem nada para me oferecer mesmo. E o importante é a vida eterna, o importante é aquilo que Deus vai fazer lá na frente. Então, uma visão equilibrada nos impede de ter uma visão otimista demais e uma visão pessimista demais. Algumas coisas vão acontecer, nós somos chamados para fazer nessa vida, para lutar, para nos engajar, para trabalhar, para cumprir os mandamentos de Deus, os mandatos criacionais, desenvolvimento da cultura, tecnologia e tudo mais. Nós somos chamados para nos engajar na sociedade. Mas entendendo que algumas coisas, a redenção da sociedade, a transformação da sociedade, não ocorrerá nessa vida. Tá? Nós somos chamados para servir aqui e agora, somos chamados para dar testemunho, para proclamar o Evangelho, somos chamados para amar o próximo, para fazer o bem a todos, né? Para levar a beleza do Evangelho para o mundo todo com as nossas boas obras. Mas a obra de redenção e de transformação é uma obra de Deus. Não existe nenhum texto na Escritura que fale que os cristãos devem construir o reino de Deus. Nós apenas sinalizamos o reino.
Nós apenas apontamos as pessoas para o reino de Deus. Quem constrói o reino e quem completa o reino é o Rei, é Jesus Cristo. E ele vai fazer isso sem o auxílio da igreja. As parábolas do reino de Marcos 13 é Cristo que vai separar o joio do trigo, sem participação nossa. Então, ao falar sobre reino, o Novo Testamento ele usa todos esses verbos: entrar, nós entramos no reino, nós buscamos o reino, nós anunciamos o reino, nós vemos o reino, nós olhamos para o reino, nós herdamos o reino de Deus. Mas nós não somos aqueles que trazem o reino, que implementam o reino, que transformam a sociedade. Isso é uma obra de Deus e que ainda não aconteceu. Tá? Então a gente precisa, e eu quero terminar com isso, de uma visão equilibrada. Não enfatizando apenas o que Deus fez e está fazendo, que isso traz uma visão otimista demais, né? E nem enfatizando também somente aquilo que Deus vai fazer lá na frente, porque isso traz uma visão pessimista demais para o aqui e agora. Precisamos de equilíbrio na nossa cosmovisão. Viver o já, o hoje, com vistas ao ainda não. Cristo já começou a sua boa obra e ela já pode ser desfrutada aqui e agora. Mas ele ainda não completou essa boa obra. E ela só vai ser desfrutada plenamente na sua segunda vinda. Então é essa perspectiva que a gente precisa ter. E quando a gente desenvolve essa perspectiva, a gente pode dizer como Paulo lá em 2 Coríntios: as tribulações dessa vida são leves e momentâneas, quando comparadas à glória que está por vir. Ok? Bom, essa é a nossa aula de hoje, essa foi a aula de hoje, aquilo que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenha sido útil para cada um de vocês. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta e quiserem fazer, pode mandar. Se quiserem colocar a mensagem embaixo do vídeo mesmo aí no Facebook, ou se vocês quiserem mandar uma mensagem por WhatsApp ou de qualquer outra forma, por inbox aí no Facebook mesmo, particular, pode escrever, pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, e a gente vai fazer o possível para responder a todos, tá bom? Bom, é isso. Hoje, às 7 horas, nós temos o nosso culto, um momento de adoração, que vai ser transmitido aqui pelo Facebook também. Um tempo de louvor e um tempo de reflexão na palavra de Deus. Hoje a gente vai meditar em Abacuque capítulo 3, hoje à noite. Então, reúna sua família aí em casa, compartilhe essas informações, esses vídeos. E às 7 horas, o horário do nosso culto mesmo, nós estaremos aqui online mais uma vez em adoração ao nosso Senhor. Ok? Eu vou fazer uma oração e vou pedir para que vocês fechem os olhos para a gente encerrar esse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos muito, Pai, por esta aula e por tudo que nós podemos meditar nessa manhã. Fica conosco, Pai, e nos ajude a termos essa perspectiva escatológica. Nos ajude a olharmos para a vida da maneira correta, como a Bíblia nos ensina. A olharmos para trás e vermos a obra consumada de Cristo na cruz e olharmos para frente e contemplarmos a beleza do Cristo que vai voltar para completar a sua obra. E que nós possamos viver o hoje, o aqui e agora, nesta vida, com esta perspectiva, com essa esperança viva e firme na pessoa e na obra de Cristo. Ó Deus, nos abençoe e que nós possamos viver como Paulo e dizer que as nossas tribulações nesse mundo são leves e momentâneas, quando comparadas à glória que há de ser manifestada na pessoa de Jesus Cristo na eternidade. Nos ajude a viver assim, com essa perspectiva. Encha o nosso coração de alegria e de paz, dessa paz que excede todo o entendimento. Fica conosco, ó Deus, no dia de hoje. Abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos lares e abençoe o mundo que nós vivemos e o nosso país nessa crise que estamos vivendo hoje, ó Deus.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha piedade de cada um dos teus filhos, da tua igreja, do nosso país e do nosso mundo. Ó Deus, que o Senhor nos dê paz em meio ao caos. Que o Senhor nos dê esperança em meio às incertezas desta vida. E que, se assim for da tua vontade, que o Senhor esteja intervindo de uma maneira poderosa e milagrosa, com poder e com graça, fazendo cessar e diminuir todo esse contágio, todas essas enfermidades e essas mortes, ó Deus. Que o Senhor olhe para nós com teus olhos de amor e de misericórdia e faça a tua vontade, ó Deus, que a tua vontade se cumpra nas nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso. Deus abençoe a todos. Tenham um bom domingo e até às 7 horas aqui no nosso canal do Facebook. Fiquem com Deus.